estrada viajar. Explore a natureza, mergulhe na emoção. Vem surfar nessa onda, viver uma nova paixão. Se vai correr, caminhar, malhar ou pedalar, não esqueça de se hidratar. Vem com a gente agitar. Na TV Nova é verão, é férias, praia, muita animação. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Tomar água de coco, sentir a brisa do mar. Jogar futebol com os amigos, festejar. Andar de skate, patins, sorrir e namorar. No verão da TV Nova a gente vai se encontrar. Na TV Nova é verão, curtir o sol, o céu e o mar. É verão, TV Nova é Pernambuco no ar. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Na TV Nova é verão. Salve, salve, aluna e aluno! Quem é que está aqui na área? Tio Aprígio. Mas antes de qualquer movimento, eu vou fazer aquela perguntinha básica, fofinha, cuti-cuti. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Já gostaria de antemão convidar a todos a terem muita, mas muita atenção na nossa aula de hoje ao vivo. A gente vai ter aqui uma convidada especial demais. Alguém que vai contribuir muito para aumentar o teu repertório intelectual. Alguém que com certeza vai acrescentar para o teu ser. Eu não vou falar muito não, para a gente não perder muito tempo. Eu vou fazer nesse momento, porque quem sabe faz ao vivo. Professora Anne, chegue aqui no palco e mostre o que a senhora vai fazer, ou melhor, o que a senhora vai promover aqui quando se fala no sentido de conhecimento. Porque, como disse Francis Bacon, conhecimento é poder. Então fique à vontade, professora Anne. Isso aqui é seu, tá? Já gostaria de mandar um abraço para todos os alunos e alunas e gostaria de mandar um abraço para todas as escolas aqui de Vitória, dizendo que com certeza esse momento é um momento único, é um momento de transformação social, é um ambiente que vai tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade. Professora Anne, se apresente, a casa é sua. Prazer, olá minha gente, olá alunos. Gostaria muito de poder daqui para frente saber como é que vocês estão e como é que vai ser o nosso andamento aqui. Então, a Prígio me apresentou, eu me chamo Anne Claire, sou professora de ciência e hoje eu vim mostrar um pouco para vocês das curiosidades da curiosa ciência. E o que seria então isso? Eu vou chamar o professor Aprígio aqui de volta para ele ficar aqui do meu ladinho, porque eu sei que vocês têm uma intimidade maior com ele, né? Não, mas espera aí, eu estou aqui para aprender. Como diria Guimarães Rosa, mestre não é aquele que o tempo todo ensina, mas que de repente aprende. Eu estou aqui para isso, eu vou me recolher a minha insignificância e aprender com você. Obrigada. E eu adorei o tema, as curiosidades da curiosa ciência. Então, aproveitando isso, eu gostaria de desafiar os alunos. Podem mandar aí, certo? A Prígio, a gente vai enfrentar um grande desafio, mas qual curiosidade de ciência que vocês têm para perguntar? A gente vai estar aqui no final, a gente vai querer descobrir qual é a curiosidade de vocês e ver se a gente consegue responder, se a gente consegue, então, desvendar essa curiosidade de vocês. Lembrando aqui, Anne, já que você falou isso que vai ser um grande desafio, porque a gente tem consciência que também como professor a gente tem nossas limitações, isso não é um problema. Milton Fernandes já dizia, né? Aquele que não tem dúvida é porque está mal informado. Verdade. A dúvida é um grande combustível para que a gente aprenda. Ela é um fermento que faz toda a diferença para quem quer aprender. A curiosidade, o espanto. E a gente convida para você ter o espanto usando a ciência como um grande pano de fundo para a tua transformação e para você ser uma pessoa cada dia melhor. Fica à vontade. Pois é, então com isso, vamos dar início então à nossa aula. Então, vamos iniciar a ciência. A ciência na história, ou a história da ciência. Para vocês, o que será que tem a ver
A história na ciência. Vocês acreditam que ela poderia muitas vezes ter feito, por exemplo, Napoleão vencer a guerra, se caso naquele momento ele soubesse que determinado fator poderia ser crucial nesse momento? Então, alguém já ouviu, depois coloquem aí no chat, falar sobre os botões de Napoleão? Então, vamos falar hoje, conhecer um elemento químico que está presente na nossa tabela periódica no 50, localização 50 lá na nossa tabela periódica, átomo 50. Então a gente vai, certo, conhecer um elemento químico chamado estânio. E o que é que acontece? Aqui, essa imagem que vocês estão vendo é um quadro famosíssimo da derrotada de Napoleão. Quando Napoleão atravessa, então, como algumas pessoas usam, né, de cabeça baixa, cavalo, vocês veem aí o cavalo branco de Napoleão triste, né, com a cauda baixa, e ele e todos os seus soldados também de cabeça baixa, atravessando então um rio famosíssimo na Rússia, que ficou pragmático em relação a essa pintura, que foi a derrotada então de Napoleão. Mas, professora, vocês devem estar pensando, o que é que a história tem a ver com ciência? Então vamos lá na frente. O que é que tem a ver então? Vocês aí, Aprígio, por favor, verifica se alguém já colocou alguma coisa aí no chat, se já tem algum comentário dos alunos. Outro detalhe. Só para observar, tá? Ok. Outro detalhe, gostaria de saber também de onde é que esses alunos, né, que estão nos assistindo aí no YouTube, através também da TV, de onde é que vocês estão nos vendo, certo? Diz aí no chat de onde é que vocês são. E eu quero saber também de vocês algumas curiosidades. Vou tomar a liberdade de deixar aqui para você mesmo dar uma olhadinha rapidinho. Porque a melhor coisa do mundo é essa interação ser assim. Boa tarde, pessoal. Muito bom encontrar algumas pessoas aqui. Então vamos lá. Anny, eu gostei daquela imagem, sabe por quê? Eu achei massa, porque aquela imagem mostra Napoleão, esse sujeito cheio de altivez, né? É quase um indivíduo, quando a gente lembra de um grande estrategista militar, né? Dentro do campo histórico, e aqui a gente pode fazer esse recorte, essa historiografia, é impossível a gente não dizer quando se fala de alguém que foi bem sucedido no campo bélico, é Napoleão. E quando a gente encontra uma referência na história, e que essa referência tem a ver, possivelmente, pela falta de um conhecimento da área da ciência química, a gente começa a perceber como o conhecimento faz toda a diferença para a nossa história. Sim. Então é isso que o Aprígio e a professora Anny gostariam de chamar a atenção de vocês. E eu acho legal nessa foto aqui, ó, a gente tem um cavalo branco, que a Anny deu como referência aqui o bucéfalo, tá? É o nome dele, nome fofinho, cuticute, meiguinho, mas você vê que até o próprio bucéfalo saiu tristinho desse evento histórico que muitas vezes fica meio eclipsado, escondidinho. E na aula de hoje a professora Anny vai dizer por que isso tem tudo a ver com a química, isso tem tudo a ver com a ciência. Essa disciplina que faz tanta, mas tanta diferença da forma que a gente vê o mundo. Manda ver. Pois é, então. E o que é que isso tem a ver com a ciência? Se Napoleão, naquele momento, um grande imperador, havia tomado domínio de grande parte, só faltava ali, então, tomar conta da Grã-Bretanha. Aí o que ele faz? O famoso bloqueio continental. Aqui a gente tem justamente essa charge que foi ilustrada em 1822. E qual era a ideia, então, desse processo? Era justamente mostrar ali a fatia, quem fica com o maior pedaço. Afinal de contas, sabemos que quem manda é a economia. Então, quem mais tem? Se eu tenho terras e eu posso fazer as pessoas passarem e eu não quero que essas pessoas passem pela minha terra, eu faço um bloqueio. E foi mais ou menos isso que Napoleão fez. Ele bloqueou as transições de comércio com a Inglaterra. E aí vocês veem esse retrato. Aí você ainda bota continuando. Professora, mas o que tudo isso tem a ver? Vamos à frente então. Napoleão juntou então mais de 600 mil soldados e foi marchar até a Rússia.
Bom, vamos agora voltar um pouquinho então para a geografia. Tá vendo, professor? O que é que acontece? As pessoas pensam que ciência é só ciência. Não, minha gente. Conhecimento, como o professor Aprígio falou no início, é poder. E deixa eu só fazer uma observação, professora, para que ninguém tenha dúvida. Historicamente, quando a gente faz esse recorte histórico, esse levantamento histórico de uma forma interdisciplinar e transdisciplinar, é importante a gente notar que naquela época ter esse ganho geográfico, ter essas conquistas geográficas eram relevantes para você impor o seu poder. Atualmente, um dos grandes ativos para você ter poder é o conhecimento. Então, mais uma vez eu insisto, presta atenção nessas informações que a professora Anne está passando para você, gente. Vai fazer diferença. Professora Anne, mais uma vez, fique à vontade, viu? Bom, então, o que é que acontece? A geografia, o clima, daquele momento, se Napoleão tivesse parado para pensar em alguns detalhes, analisado, se ele tivesse, além de toda a inteligência que ele tinha, afinal de contas, não podemos tirar o mérito de Napoleão, o que é que acontece? Napoleão, para economicamente, naquele momento, todo o Império Francês, ele utilizava muito um elemento químico brilhoso, bonito, que era nobre e tinha em abundância naquela época na França. Ainda hoje temos em abundância aqui no nosso país, no Brasil também nós encontramos, que é o estanho. O estanho, o que é que acontece? Ele é um metal que, ligado a outros metais, ele vai dar uma característica sólida, e ele em si, puro, também tem essa característica sólida. Mas antes de eu chegar até esse ponto de falar do estânio, vamos à geografia. A Rússia, como todos nós conhecemos, né, está localizada numa área do nosso planeta onde a temperatura no inverno é extremamente rigorosa, chegando até, pasme, naquela época, 45 graus Celsius negativos. É 45 graus Celsius negativos. A gente não está falando do nosso calor maravilhoso que temos aqui no Nordeste, do nosso famoso 40 graus quando está ao pingo do meio-dia, não é isso, professor? Só lembrando, a gente está a 16 graus Celsius. Verdade, aqui estamos ambientados. É por acaso que eu estou assim, ó, com essa indumentária, com essa apresentação aqui, com esse exoesqueleto que vocês estão vendo. Fique à vontade, professora. Então, Napoleão, quando começa então a sua marcha lá com esses 600 mil soldados, segue até a Rússia. E quando eles chegam no percurso, lembre, estamos falando de uma distância, certo, em quilômetros, da França à Rússia. Hoje a gente viaja de trem-bala em 2 horas, mas naquela época não era bem assim. Foi uma marcha longa, uma marcha que durou quase 3 meses. E tudo isso tendo batalhas ao longo dessas marchas para justamente conquistar. Qual é o objetivo de uma guerra? Conquistar espaço, conquistar territórios. E nesse processo de conquista de territórios, Napoleão foi vencendo inúmeras batalhas, mas o clima pesou neste momento. Por quê? As temperaturas começaram a cair a um ponto em que eles se aproximavam, então, da capital, da Rússia, que hoje a gente conhece. E o que é que acontece? Nesse ponto em específico, o estânio, que a gente vai conhecer agora mais à frente, ele tem, bom, antes de eu chegar especificamente nesse ponto, Napoleão saiu com 600 mil homens, como eu já vinha falando para vocês, e em dezembro de veja, ele saiu em junho de 1812, e em dezembro de 1812, haviam apenas 10 mil homens. Ué, onde é que foi parar então, professor Aprígio, o restante desses homens? O que é que aconteceu com eles? Aí é onde entra então a teoria dos botões de Napoleão. Professora Anne, deixa eu só fazer aqui um link bem rapidinho. Já que a nossa aula ela é transdisciplinar, se a gente fosse fazer aqui uma pequena continha matemática, 600 mil homens chegaram a quanto? 10 mil homens. Isso dá em média, percentualmente, apenas 1,6666, dá mais ou menos um número bem grandão de 6,
que não voltaram, que apenas voltaram. Que apenas voltaram. Então você vê percentualmente, matematicamente, se a gente for aqui fazer um olhar na matemática, um letramento matemático, fazer esse intercâmbio, essa alfabetização matemática, porque o conhecimento é isso, gente. É a gente poder fazer leituras, a gente fazer interpretações e compreensões que dialoguem com outros saberes. Então, quando eu trago a luz da matemática para entender a gravidade, o percentual de homens que não voltaram dessa luta, dessa guerra, infelizmente, é de cortar o coração. Professora Anne, mais uma vez, a casa é sua, fique à vontade. Então, a química, nós cientistas adoramos trazer tudo para a nossa seara, como diz o professor Aprígio. Então, puxar a sardinha para a nossa quitanda. E o que é que acontece, então, nessa história? Bom, o conhecimento químico poderia ter mudado toda essa situação. De que forma? Se os botões, em vez de serem de estânio, que é um elemento químico que acontece que em baixas temperaturas ele se transforma em pó. Oi, professora, como assim? Algo que é sólido se transformou em pó? Um metal transformou em pó? Pois é, acontece sim. E foi justamente isso que aconteceu. Temos aí uma imagem ilustrando para você de um pensamento. Então, porque eles morreram? Imagine então os botões de sua calça se desfarelando em pó. Imagine então os botões de seu paletó se esfarelando em pó. E você fica com tudo o que era aquecimento, agora sem ter o que prendesse eles. E aí? Como é que vai ficar? Você tem armas para carregar? E como é que eu vou segurar a calça, segurar o paletó nessa situação? Como é que fica? Né? Eu queria dar uma de um aluno curioso. Diga. Como a gente sabe, nós somos seres homotérmicos, né? Seres que teriam a capacidade de manter uma temperatura ideal para a nossa sobrevivência. Certo. Então, por que então eles morreram, já que eles teriam essa capacidade de manter a temperatura em qualquer ambiente? Então. Seria interessante botar essa observação, porque esse intercâmbio, gente, ele é virtuoso. A gente associa essa questão fisiológica, que tem tudo a ver. Pois é. Infelizmente, certo, o nosso organismo, ele sobrevive muito bem a 35 graus, não, 36,5. Muita gente faz assim, eu tive uma febre de 36 graus. Não, 36 graus é extremamente normal para nós, seres humanos. Quando é que as coisas começam a complicar? Quando sobe ou quando essa temperatura cai. E quando essa temperatura cai, nós temos, então, uma hipotermia. E o que é isso? Nosso corpo ele não consegue mais manter essa homeostase. O que é essa homeostase? Esse equilíbrio, que é a temperatura externa com a temperatura interna do nosso corpo. Por exemplo, vocês quando sentem frio já tremeram? Já ficaram arrepiados? Já se perguntaram por que vocês ficam assim, então? Justamente, o nosso organismo ele tem mecanismos para fazer com que nós possamos nos esquentar. Eu, como vocês estão vendo, né, eu sou um pouquinho cheinha, então tenho bastante tecido adiposo. Para sentir frio é complicado. Já diferente de algumas pessoas que são magrinhas, pouco tecido adiposo, normalmente, toda regra foge uma exceção, elas podem sentir mais frio. Então quer dizer que, olha aí, a gente já está saindo da química e entrando em outros assuntos, mas tudo dentro da ciência e das curiosidades. Então, significa que uma pessoa gorda poderia, os soldados mais gordos, talvez de Napoleão, teriam sobrevivido, fariam parte desses 10 mil? Talvez sim. Por quê? Porque a gordura, ela tem essa capacidade e uma das funções da gordura, além de nos fornecer energia, é manter o nosso corpo aquecido também, certo? E o que é que acontece? Essas baixas temperaturas fazem com que quanto mais cai, a gente vai começando a desfalecer. E o nosso cérebro, ele começa então a mandar algumas informações, como por exemplo, opa, você não pode mais andar, você está gastando muita energia, eu não tenho como te aquecer, eu não posso trabalhar com essa temperatura que está aí. Então você vai começando, aqueles que estavam andando, começam a andar mais devagar, vão começando a parar, vão ficando no meio do caminho. Então, uma das imagens lá do início, deixa eu só retornar aqui.
essa imagem aqui para vocês. Gente, pasme. Mas tenham noção que essa imagem retrata, e tem outros relatos históricos, se vocês tiverem curiosidade depois dessa nossa aula em ver algumas pinturas, tem pinturas em que mostram mais de 120 mil soldados congelados. Eles ficaram congelados, morreram congelados. Recentemente houve uma onda de frio no Brasil, lá em São Paulo e no sul. E o que é que acontece? Vimos relatos de algumas pessoas, moradores de rua, que morreram congeladas. E olhe que não tínhamos um frio de menos 10 graus. A gente chegou em algumas máximas de menos 3 graus no nosso país ano passado. Aí vocês podem se perguntar, mas professora, e aí? Bom, aqueles que tinham uma maior resistência física, que tinham, de certa forma, algum ponto que fizesse com que seu organismo trabalhasse a favor dele, conseguiu vencer. E foi justamente o exemplo desses 10 mil que estão aí. Acredita-se, haja umas bocas, que vocês sabem que a história tem as fofocas, né? Então, há umas bocas que acreditam que muitos daqueles soldados pegaram roupa dos outros soldados falecidos que já estavam lá congelados para se aquecer. Óbvio, aquela pessoa realmente já havia falecido, não tinha mais a necessidade daquela roupa para aquecer. Então, eles fizeram isso. Bom, e por que a química, então, voltando à nossa química, tinha, então, esse processo? Então, vamos aí, vocês estão vendo o arranjo geométrico, certo? Do estânio. Todo elemento químico, ele tem um arranjo geométrico. Por exemplo, a fórmula da água, ela tem um arranjo geométrico que é triangular, certo? Onde as moléculas elas estão localizadas e permite com que elas possam fazer ligações com outras moléculas. Aqui vocês veem o estânio em exemplo do alfa, que é o estânio cinza, certo? E o estânio branco. Provavelmente, e conta a história, que o estânio utilizado era o mais puro, e o mais puro era justamente o branco. Então, óbvio que Napoleão não queria que os botões do fardamento de seus soldados não fosse do mais puro, do mais nobre. E foi realmente isso, óbvio, o mais nobre foi utilizado. Então, o estânio branco, vocês podem perceber que tem um arranjo geométrico mais solto, mais leve, tipo o professor Aprígio. Eu talvez seria o estânio aí cinza, aquele mais contido, quietinha, né? O professor Aprígio já tem um macete largado aqui nesse local que ele conhece muito bem, conhece também vocês e vocês o conhecem. Então, ele seria caracterizado, usando você como exemplo, professor. Se puder chegar aqui para ficar mais fácil. Agora eu queria saber assim, em termos de localização da imagem que está ali, para que esse aluno possa vislumbrar e perceber qual seria ali? É o da direita, o da esquerda? Qual seria? Deixa eu sair daqui, deixa eu me posicionar melhor para que você mostre para esse aluno visualizar. Então aqui, né, nós temos esse ponto daqui, cadê a luzinha? Aqui. Esse aqui sou eu. E esse aqui é o professor Aprígio. Eu vou me aproximar aqui, eu vou pedir licença para vocês. Não, na verdade é o contrário. Isso, que eu vou pedir licença. Esse aqui seria o estânio branco, seria que aquele é que o Napoleão usou, tá? Que é aquele que é mais soltinho, mais leve, isso. onde esse arranjo molecular. Porque na prática, gente, é o mesmo elemento químico, isso. Mas que por esse processo de alotropia, esse processo de alotrópico, vai ocorrer esse fenômeno justamente de se tornar uma outra substância. Uma substância diferente, mas é o mesmo elemento químico, que vai ter propriedades que vão diferenciar. Isso. Esse aqui vai ser muito mais quebradiço, vai ter tudo isso, que por esta razão aconteceu isso que a professora Anne acabou de relatar e que impactou de forma muito contundente os rumos da invasão do exército napoleônico à Rússia. Isso com certeza influenciou nos livros de história. Fica a dica. Como? Eu garanto, se ele tivesse um pouco de conhecimento, um pouquinho só de conhecimento de geografia e de química,
Talvez hoje a Rússia não seria... A Rússia como a gente conhece. Exatamente, né? Mas na história sempre tem uma coisa, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Tá aí os professores de história que não deixam mentir. Na história não existe a palavra verdade, existe o que é verossímil. Fique à vontade. Isso. Então, tudo isso, né, essa ilustração aqui é só para vocês entenderem, né? Porque assim, a gente tá falando de uma coisa e parece meio que abstrata, a gente não conhece. Então, eu trouxe para vocês um videozinho, certo? Uma animação que mostra justamente ele em seu estado sólido. Eita, alguém tava me ligando aqui. Ele em seu estado sólido, certo? E mais... Isso são coisas do ao vivo, viu? Exatamente, ao vivo é assim. E o que é que acontece? Em baixa temperatura, óbvio, isso foi feito em laboratório, tá? Foi baixas as temperaturas nesse ambiente controlado, certo? E mostra justamente aquele que é um metal no seu estado sólido, vocês observam aí o quanto a temperatura faz com que ele mude o arranjo geométrico de suas moléculas, porque isso aí nada mais é do que uma desorganização desse arranjo geométrico bonito aqui que vocês estão vendo. Tanto da direita quanto da esquerda, em baixas temperaturas, sofre essa mudança. E por que isso? Lá na tabela periódica, vocês vão ver que existe uma leva de metais que são chamados de alopáticos. E o que é isso? São justamente esses metais que têm essa capacidade, por temperaturas altas ou baixas, sofrer alterações. Por exemplo, a nossa água, ela sofre alterações em altas e baixas temperaturas. A água em baixa temperatura, ela fica em estado o quê? Sólido, não é isso? Em altas temperaturas, ela está em que estado? Líquido. E se aumentar mais ainda essa temperatura, ela vai ficar em quê? Vapor. Então, a nossa chuva, a famosa chuva, como é que ela acontece? Ah, professora, não sei. Mentira, olha para o céu e todo mundo vai ver as nuvens, certo? Já dizia o saudoso Luiz Gonzaga. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo, né? Vê os balões subindo, as estrelas lá no céu. Então, tem as nuvens também. E as nuvens chegaram lá como? Vapor. Vapor é água. As nuvens nada mais é do que água. Em algum momento vai acontecer a precipitação e ela volta ao seu estado líquido. Só para ilustrar, para que vocês possam compreender de forma melhor o que acontece então com o estanho, certo? Então, agora vamos treinar. Antes do treinar, deixa eu tirar uma dúvida que talvez pode estar também acometendo os nossos alunos. Se eu fosse citar alguns exemplos do nosso dia a dia, de fenômenos parecidos e fenômenos que estão alinhados a esse mesmo conceito dessa transição alotrópica, quais seriam os exemplos que a gente poderia citar? Eu poderia aqui já dizer, a gente tem um exemplo do próprio oxigênio, né? Sim. Oxigênio, e temos quem? O ozônio, que são elementos químicos que são os mesmos elementos químicos, só que são substâncias diferentes. A gente tem em casa um bom exemplo que a gente está no nosso dia a dia, a questão do fósforo. A gente tem um fósforo vermelho e um fósforo branco. Tem um exemplo também de quem? Do enxofre. A gente poderia citar também um exemplo aqui de quem mais? Do carbono, né? Carbono e diamante são elementos químicos idênticos, só que substâncias que na prática a gente pode dizer que são diferentes. O grafite, né? Isso, exatamente, por causa da questão desse arranjo. Então é bom a gente perceber como isso faz parte do nosso dia a dia. O grafite que a gente está falando aqui, gente, é o grafite, ó, que você está usando para que tu está escrevendo. Escrever essa aula da gente aí, fazendo anotações, porque eu tenho certeza que os nossos alunos estão aí fazendo grandes anotações. Pedir licença e mais uma vez, professora Ana. Ah, mas aí não fuja. Então não fugir, para ficar aqui. Fui pego. Peraí, Eita. Tô me chamando ali, peraí. Então, mas o que é que eu iria falar? Quando o professor Aprígio comentou em relação a alguns exemplos, né? Ele citou o nosso oxigênio. Eu gostaria de desafiar a vocês aí, para vocês responderem. Eu vou dar a vocês 30 segundos para vocês pensarem. E eu quero ver essa resposta no chat.
Vocês acreditam que o oxigênio que a gente respira pode nos matar? E aí? Eu quero saber de vocês. Vocês têm 30 segundos para responder isso aí. Eu quero ver o chat bombando com as observações de vocês, certo? Então, vocês acreditam que esse oxigênio pode nos matar? Vocês acreditam que esse oxigênio está, por sinal, nos levando à morte? Você acredita nisso? Eu acredito. Mesmo gostando de ter dúvida, mas eu acredito. Agora, a minha preocupação é porque eu vi que você vai me convocar para algum tipo de missão. Exatamente, é justamente e eu não sei se eu estou preparado, devidamente essa. qualificado e gabaritado para isso, mas vamos tentar. Então, Aprígio, os meninos já subiram alguma coisa aí? Dei 30 segundos até e já agora se passou. eu vi alguns coraçãozinhos. Eu vou até pedir licença a você rapidinho. Sim, ali, sim. Porque a gente também sabe que a gente também tem uma coisa que muitas vezes não está ao nosso favor, que é Cronos. Então a gente também tem que respeitar o tempo, o time. Verdade. Então, mas dá uma olhadinha aí rapidinho. Enquanto a professora Anne está olhando aqui, a gente mais uma vez convida você a participar, gente. Qualquer dúvida, gente. Gente, a dúvida, ela sempre vai ser um excelente combustível para justamente nós termos as ferramentas para aprender. Lembre-se, isso aqui é uma troca, gente. A gente tá aqui, ó, uma troca virtuosa. A gente com certeza vai aprender muito e vai ganhar muito com a sua interação e com a sua participação. Então, por favor, gente, não abre mão desse momento que é seu. Todo esse gasto de energia, gente, joules e mais joules de energia, está sendo feito por você. A gente está gastando os ATPs e ATPs para que tudo isso aqui se faça para você. Por quê, gente? A gente aqui não veio para construir muros, mas sim para construir pontes. Pontes essas que possam ser facilitadoras para o nosso saber. Por favor, Ana. Então, eu estou muito feliz e eu vou citar os nomes aqui, tá? Então, deixa eu só, já que você vai citar o nome, eu posso dizer assim, um beijo para minha mãe, meu pai, aquela coisa Pode, assim. pode. Eu queria mandar um beijão para todos lá do Núcleo de Formação e Supervisão. Eu queria mandar em especial, porque o professor Isaías, ele fez aniversário recentemente. Uhum. Então, eu queria parabenizar o professor Isaías, que recentemente fez aniversário. Aquela coisa assim, happy birthday, happy birthday. Sim. Então, um cheirão para vocês. E claro, eu falei o professor Isaías, mas eu estou estendendo a todos do Núcleo de Formação e Supervisão Escolar, tá? E também, mais uma vez, gente, a todos os alunos de Vitória, a todos os professores que são os grandes provedores dessa transformação social que a gente tanto anseia e tanto deseja, que não fique apenas no papel, mas que seja algo tangível, real e que possa justamente fazer a diferença na vida de quem a gente ama. Perfeito? Anne, fique à vontade. Então, muito feliz em saber, eu não tinha dúvida que os alunos de Vitória são extremamente inteligentes. Eu não tinha essa dúvida. Que têm grandes capacidades cognitivas. Então, responderam sim. Kleber, Alan, o Austin Santos, Lucas, Luciano, estou muito feliz, Vanessa, exatamente. Nós morremos por cada que a gente faz, toda inspiração e respiração. Todo o processo de respiração que leva oxigênio e faz sair gás carbônico, a gente está passando sim. O oxigênio ele é extremamente corrosivo e ele mata nossas células a longo prazo, óbvio, por isso que envelhecemos também. Radicais livres, né? Pois é, exatamente. Então, é isso que acontece. Mas aí, professora, eu não vou respirar mais. Vai morrer também, bebê. Então é melhor respirar e ser feliz. Né? Vamos dizer assim, aceita que dói menos, né? Aceita, exatamente. Aceita que dói menos. Então vamos à nossa questão. Professor, vou pedir Quer dizer sua que ajuda. quer dizer que eu tô convocado mesmo, né? Tá, convocadíssimo. Ao vivo essas coisas a gente pega de surpresa, mas vamos ao que interessa. Ah, já sei. Tudo bem, tudo bem. Então, eu quero que você preste atenção. Essa foi uma questão ali, ó, 2020, uma questão relativamente recente, né, da Olimpíada Nacional de Ciência, tá? Então, eu vou tentar aqui me posicionar num ponto que fique melhor. Eu espero que você aí, aluno, acompanhe essa leitura, preste atenção e, por favor, não abre mão de entender o que a gente vai ser, Exatamente. que vai ser questionado aqui pela professora Anne. Tá aí, ó. Em junho de 1812, se você perceber, é um texto que fala muito do que ela já comentou, não é isso, professora Anne? Isso. Então, na verdade, vai apenas corroborar, vai apenas ratificar as informações que já foram ditas. Então, vai apenas dar para você
um suporte maior do que já foi falado. Então não precisaria nem ler esse texto, que você acha que já saberia responder. Se quiser pode pular. Não, mas a gente vai falar aqui rapidinho, né? O exército de Napoleão reuniu 600 mil homens no início de dezembro. Contudo, antes a orgulhosa grande armada contava com menos de 10 mil, no caso homens, né? Por mais surpresa que pareça, a desintegração do exército napoleônico pode ser atribuída a algo tão pequeno quanto um botão de estanho, para sermos exatos, do tipo que fechava toda a roupa no exército, o exército napoleônico. Quando a temperatura caiu e reluzente o estanho metálico começa a se tornar eu acho que aqui a palavra é aquela palavrinha que houve aquele probleminha, né? Sim. Então, mais ou menos o texto está falando isso, gente. Então aqui, para a gente ganhar tempo, o texto ele está comentando. Abre essa imagem de novo aí, por favor, produção. O texto fala a historinha que a professora já falou, onde o exército napoleônico, com aquele desejo desenfreado de ter uma conquista geográfica gigantesca, porque quanto mais conquistas, mais poder. Então ele chega lá com esse desejo, com um exército de mais de 600 homens. Ao chegar lá nesse exército de 600 homens, ele percebe que por uma falta de conhecimento, por uma questão simples, parece ínfia, boba, por causa dos botões, que não garantiu que iria ser um agente que iria ajudar no aquecimento desses homens, aconteceu com eles vieram a óbitos. Com certeza um número assustador, gente. Vieram apenas 10 mil, como a gente já comentou. Mas qual é a grande sacada dessa pergunta? Volta aqui comigo, por favor, produção. Qual é a grande sacada dessa pergunta que eu quero chamar a atenção de vocês? Essa pergunta, ela faz parte do trecho do livro que Anne acabou de citar, que é Os Botões de Napoleão, que já foi citado, né? As 17 moléculas que mudaram a história, tá? Eu convido a vocês a justamente aprofundar mais sobre esse livro, que é um livro maravilhoso. Porque não é um livro que fala sobre a história da química, mas fala a química na história. De como ela impactou e como ela mudou a história da humanidade. Então é um livro muito, mas muito bom. Para quando você pensar da importância da ciência, pense também nesse livro, que é um livro que com certeza é emblemático. E aqui, professora Anne, eu vou pegar aqui justamente o comando da questãozinha para poder a gente ver o que é que ele está pedindo. Diz assim, ó: o estânio, metal citado no texto, é leve com um aspecto prateado, dúctil, maleável. Ele se apresenta na natureza sob 3 formas alotrópicas, a saber, estânio cinza, né? Estânio branco e rômbico. E a praga, e aqui no caso a praga ou a doença do estânio, corresponde à conversão do estânio branco no cinza, que ocorre a baixas temperaturas. Isso aqui que a senhora falou já, professor. Então aqui exatamente. O texto está colaborando. O estânio é também bastante utilizado em ligas metálicas, como aquelas de uso odontológico. O bronze, e a popular solda. E aí, a partir do texto e das propriedades do estânio e dos seus conhecimentos, assinale a opção, presta atenção, gente, é a opção incorreta. Então eu vou pedir justamente para você se ligar que não é qualquer opção, é a opção incorreta. E aí eu vou pedir justamente para a produção abrir essa imagem para que esse aluno veja, e aí a professora possa discutir cada uma dessas opções ali, professora. Fique à vontade. Então, vamos lá. A letra A, ela nos diz que o estânio cinza, branco e rômbico são substâncias simples, uma vez que são formadas por um único elemento químico. Vocês me ouviram durante a aula comentar sobre um outro elemento químico além do estânio? Eu acho que eu não falei, né, enquanto estávamos conversando, e o que ele nos diz aqui, o estânio, ele é um único elemento químico. O que faz ele sofrer uma transformação, vamos dizer assim, em seu estado físico, é a baixa temperatura. Em vez de ele estar num estado sólido, metálico, rígido, ele passa a se tornar pó. A baixa temperatura, que é, então, se fragmentar, né? Então, essa primeira alternativa, então, tá ok, professora? Correta. Corretíssima. Perfeito. Até eu fiquei com medo, ainda bem, porque eu fiquei na dúvida. Será que eu estava errado? Porque eu pensei da mesma forma. Então, letra B.
O suposto fenômeno que ocorre aos botões do uniforme do exército de Napoleão corresponde a uma mudança na estrutura cristalina do estânio. Eu acho que vocês lembram que eu mostrei para vocês o arranjo geométrico da organização desse estânio, né? E aí, o que é que vocês acham? Será que tá certo? Tá errado? Isso aí, o que é que vocês acreditam? Vou deixar essa um pouquinho em off. Vamos para a próxima, letra C. A soda é considerada uma mistura heterogênea igualmente ao estânio. Sofre com a doença, pois possui este material, a matéria, no caso a estrutura, esse material na sua estrutura. Então, eu vou deixar essa em off também. Vou guardar essas duas letrinhas e vamos para a próxima. Letra D. As formas alopáticas de estânio, diferente quanto às suas propriedades físicas, porém, possuem as mesmas propriedades químicas. Vocês lembram? Vou puxar um adendo para 3 assuntozinhos aqui que talvez vocês não lembrem, tá? Antes da gente chegar à resposta final. Vou pular para E, tá? Para a gente depois comentar sobre essas 3 outras informações. Letra E. O bronze, uma liga que contém estanho, é classificada como uma mistura homogênea ou uma solução sólida. Vamos lá, só para lembrar. Produção, puxa aqui para mim enquanto os alunos vão pensando aí nas 2 letrinhas que a gente deixou em off para discutir mais à frente. Para ajudar eles, vamos lembrar de alguns termos. Homogêneo. Vamos falar do popular. Homogêneo é tudo aquilo que eu não vou conseguir ver a olho nu misturado. Por exemplo, eu pego a água, boto sal, misturo tudo. Vou conseguir ver que dentro daquela água tem sal? Aí dentro daquela mesma água eu coloco açúcar, misturo tudo até dissolver. Vou conseguir ver que ali dentro daquela água está lá o sal e o açúcar? Professor Aprígio, o senhor acha que consegue? Se eu consigo visualizar a olho nu ali, olho nu, sem provar a água. Porque na verdade a gente sabe que são misturas que consequentemente vão ter uma característica física que a olho nu não vai ser perceptível. Perfeito. Exatamente. Então não dá para ver. Então essas são classificadas como mistura homogêneas, certo? E o que seria então a mistura heterogênea? Quem nunca colocou uma água para fazer um macarrãozinho e jogou aquele famoso óleo lá na água para, pelo menos a mãe da gente ensinou, pelo menos minha mãe me ensinou dizendo que era para não grudar o macarrão um no outro. Eu não consigo compreender hoje, né, entendendo um pouco mais de ciência, o real motivo, porque não funciona, né? A água não se mistura com o óleo. Então, eu consigo ver ali as 2 substâncias que estão presentes nessa solução, tanto o óleo quanto a água. Então, a gente tem o quê? O que é classificado como uma mistura heterogênea. Então, só para lembrar esses 2 pontinhos para vocês do que é um e do que é outro. E vamos voltar agora para a questão. Qual era o outro ponto, então, que eu queria classificar para vocês? Nesses momentos em que a gente estava conversando, falamos, então, sobre a soda. A soda, ela é uma mistura. Mas vocês já devem ter visto lá, deixa eu só retornar aqui algumas imagens. Aqui, ó, isso aqui, certo? Nesse caso, esse prego, ele é o estânio puro, certo? A gente tem o estânio cinza aí, certo? De um lado, ele no seu estado em que ele é classificado como estânio branco, certo? E quando ele sofre a mudança em temperaturas baixas e se transforma em pó, né? Temos ele classificado como estânio cinza. Vocês conseguem ver a olho nu alguma outra substância aí? Então, será que a gente pode classificar... Será que a gente pode então classificar o estânio como sendo a soda é considerada uma mistura heterogênea? E aí? Será que pode ser classificada como uma mistura heterogênea? O que é que vocês acham? Vamos levantar a outra questão que eu tinha deixado em off também, que foi a letra B.
Se o fenômeno que acontece na estrutura corresponde a uma estrutura cristalina do estânio que vai ter uma modificação, faz com que ele se transforme do estado sólido para o pó, né? Que não deixa de ser sólido pó, tá, minha gente? Só falando em questão estrutural, ok? Vocês acreditam, então, que a letra B está errada ou está correta? Dentro do que a gente acabou de analisar nesses dois pensamentos. E aí, professor, alguém já respondeu alguma informação? Nesse primeiro momento eu ainda não encontrei nada, mas eu vou olhar aqui novamente para não ter dúvida, tá? Até agora nada. A gente está aqui só na espera. Bom, então eu vou... Mas vamos continuar porque a questão também a gente tem a questão do tempo também, exatamente. Né? Então, minha gente, a nossa alternativa aqui, tá? Desculpa, deixa eu só voltar. É a alternativa, cadê ela? O estânio cinza, branco e rúbico são substâncias simples, uma vez que são formados por um único elemento químico. Então, professor, isso é certo? Não, na verdade aí eu acho que... Deixa eu entrar aqui, né? Volta comigo aqui, por favor, produção. Como vocês sabem, quem sabe faz ao vivo. E o melhor ainda é que, ao fazer aqui ao vivo, a gente percebeu aqui, nesse momento de elucubração quase filosófica, a gente viu que aqui a resposta no gabarito que a professora colocou no slide está a letra A. Volta lá, por favor. Exatamente. Está a letra A. Mas aqui, na verdade, a resposta não é a letra A, tá? É letra C. É letra C. Então, por que a letra C? Mostra lá de novo lá, professora. Então, a resposta aqui é a letra C. Por que, gente? Eu acho que isso é tão bom, isso é tão agradável, isso é tão gostoso, exato, gente. Por quê? Isso é uma construção que é em conjunto. É um grande mutirão para a gente justamente ter essa consciência. Então, o que é que a gente quer chamar a sua atenção? Que esse tipo de falha, ela vai acontecer. Mas a nossa
Só nós aqui travei, gente. Então, vamos dar continuidade. Se vocês perceberam, houve aí uma pequena falha técnica. Faz parte Pois é, né? do No nosso ao vivo show. é assim. Um ao vivo em cores é assim, né? Não é? Exatamente. Como diria Cazuza, faz parte do meu show. Manda ver. A nossa concorrente, né, ali, né, a Plim Plim, quantas vezes já não fez, né? É verdade. Imagina nós. É verdade. Então, agora a gente vai falar sobre a penicilina. Eu havia perguntado para vocês, antes de todo esse processo acontecer, quem nunca tomou um antibiótico, né? E vocês sabiam que essa Dona penicilina é o primeiro antibiótico existente na face da Terra? E vocês acreditam que foi por conta da guerra que ela surgiu? A gente vai conversar isso mais aqui à frente. E eu vou chamar a Prígio, porque ele é excelente no inglês. Ele tem uma pronúncia very... Fora o exagero aqui dela. Nada né? disso. Vocês vão ver, vocês vão Como diz ouvir. a americana, the lifelong learner, né? Nós somos eternos aprendizes. Mas, enfim, Então... como a professora Anne acabou de manifestar, isso aqui é uma espécie de propaganda para falar da penicilina, tá? Ela vai falar com mais propriedade, eu não vou dar spoiler, porque ela vai dizer quem foi o cientista. Vocês vão descobrir que foi quase que acidentalmente que foi descoberta, mas que esse acidente fez grande diferença na Segunda Guerra Mundial. O que eu acho que é mais legal é você perceber. Imagina só a vida das pessoas antes dos antibióticos. Alguns médicos, alguns cientistas da ciência, alguns cientistas, né, eles dizem claramente que o advento dos antibióticos foi um passo gigantesco para a ciência médica. Não, desculpa te fica à interromper, vontade. há até uma frase muito famosa que diz que a medicina só se tornou medicina após Perfeito, exatamente. os Mas veja o que antibióticos. diz aqui nessa propaganda aqui, nessa imagem aqui que é bem interessante, que é um soldado ferido que com certeza fatalmente ele iria morrer por causa de uma infecção relativamente simples e graças ao uso da penicilina ele foi salvo. E aí diz aí, ó, graças à penicilina ele voltará para casa. Esse texto está dizendo isso, gente, de uma forma que é impactante para a história desse sujeito. E aí eu vou pedir para a professora Anne justamente aprofundar sobre essa temática. Mas eu acho que a gente tem que dizer que o nome do sujeito era Will. Sim, fica à vontade, fica à vontade. Will, tá? Will voltou para casa. Exatamente. Foi graças à penicilina. Perfeito. Então, gente, como o professor Aprígio já adiantou, a penicilina, ela nada mais, nada menos surgiu porque nós cientistas temos uma coisa chamada cansaço, como todos os seres humanos têm. Mas o que é que aconteceu então nesse processo? Aconteceu o seguinte, ele estava muito cansado, já havia 6 anos em que ele pesquisava duramente todas essas situações. E o que é que acontece? Ele achou que não conseguiria nada, chegou lá, pegou a sua placazinha de Petri, todo o seu experimento, guardou. Achou ele que tinha guardado corretamente. E embaixo do laboratório dele havia uma escada de madeira. E essa escada de madeira, no primeiro andar lá, havia também um outro laboratório com um grupo de pesquisadores que estava pesquisando o quê? Fungos. E eles pesquisavam um fungo de um gênero chamado Penicillus. E o que é que acontece? Esse fungo proliferou sobre a madeira e ele havia deixado todo o seu experimento, as suas placas de Petri lindas e maravilhosas, guardadinhas lá. Deixa eu só mostrar para vocês a placa de Petri aqui. Essa linda placa de Petri. Estava linda lá, maravilhosa, com a bactéria. E que bactéria é essa, professora, que a senhora está falando, que a senhora só falou aí até então dessa penicilina? E quem era a bactéria? A bactéria era o Streptococcus aureus. Ele trabalhava, certo? Pesquisando, era um dos agentes bacterianos que mais infeccionava os ferimentos de guerra dos soldados. Então, os soldados, infelizmente, vinham a óbito por conta das complicações dessas infecções bacterianas. E não tinha, certo, cura.
há relatos históricos em que mais de 25 mil soldados durante a Segunda Guerra Mundial veio a falecer por infecções nos ferimentos à arma que eles sofreram. Bom, deixa eu retornar aqui. E quem é esse velho aí, professora, com esse jaleco, essa coisinha aí? Quem é esse? Quem é esse? O senhor sabe, professor Prígio, quem é? O senhor conhece? É bem conhecido, principalmente a gente da área de ciências da biologia, né, das ciências que têm relação íntima, né, com esse estudo que envolve o conhecimento biológico, químico, da física. Esse aqui é o Alexander Fleming, né? Ele foi justamente o sujeito que pioneiramente, que acidentalmente descobriu o fungo, como você falou lá com as suas placas PET, ele descobriu acidentalmente o chamado Penicillium, o fungo, né? O Penicillium sativa. Certo, mas deixa eu só te contar uma fofoca. Fique à vontade. Você não imagina, ele organizou tudo ali, você tá vendo ao fundo? Perfeito. Tudo organizado. Presta atenção nessa imagem. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para ficar Exatamente, pronto. isso. Volta novamente aqui com a gente, por favor, produção. Perfeito. Pode ver, professora. Tudo muito organizado, não estava? Perfeito. Então, mas o que é que acontece com a gente cientista quando está muito tempo fazendo uma coisa e a gente não obtém um resultado? Um descuido, né? Perfeito. Mas foi um descuido que fez toda a diferença, né? Impacta até hoje, né? Exatamente. E Um o que é descuido que com mês é aconteceu? bom, né? Ele passou, simplesmente foi lá passear com sua família, né, em todo esse processo e fez, vamos lá família, vamos pra praia. Mentira, não sei se foi pra praia, mas eles foram pra algum lugar. Mas foi algo parecido, né? Exato. Parecido. Então, eles passaram 15 dias fora e ele resolve voltar pro seu laboratório. Vou lá, vou ver o que Se aconteceu. fosse um dia de hoje, colocava no Instagram, né? Exatamente, postava, a gente saberia tudo, né? Isso. Ah, pena que James não estava lá nesse momento. Verdade. Exato, mas vamos voltar aqui. E o que é que acontece? Quando ele chega, tristemente, lamentavelmente, ele se emborrece com ele mesmo. Por quê? Porque ele viu que todo o experimento dele de 3 anos, de todo o trabalho que ele estava ali debruçado sobre esta linda bancada que vocês veem aqui, foi contaminado com fungos. E quando um experimento da gente, professor... Eu tô falando aqui no chat, qualquer coisa, no chat Certo. aqui, viu? Fica à vontade. Quando o experimento da gente é contaminado, Ou a gente fica muito triste. aí o que é que acontece? A gente joga o quê? É igual aquela música da Sandra de Sá, joga fora no lixo. Mas nesse momento, uma luz aparece. Ele levanta a sua placa de Petri e observa que há um halo. O que é halo, professor? Na verdade, seria como se fosse uma espécie de círculo, né? Uma circunferência, uma coisa assim, que mais ou menos você... Pronto, recentemente teve até um fenômeno físico. Isso! Né? Que foi que a gente chamou de halo solar. Né? Exatamente, é mais ou menos isso. Que naquela área ali não havia a proliferação de dos streptococcus, né? Então isso chamou, né, os Streptococcus aureus, né? Exato. Então isso chamou a atenção dele e acendeu a luz e ele fez aquela coisinha assim, eureka. Descobriu alguma coisa. E aí entra naquela questão das relações ecológicas, né? A antibiose, né? Se a gente fizesse aqui intercâmbio com outros, isso. Né? A taxonomia, o fungo, né? Então... E o que é que acontece? Esse fungo inibiu o crescimento bacteriano. A inibição do crescimento bacteriano faz com que com a dona bactéria? Hein? O que é que vocês acham que faz com ela? O que é que vocês acham? Se eu não consigo crescer, eu vou ter filhinhos? Então, ela não conseguia se multiplicar. Sem haver multiplicação, a bactéria vai morrer. Porque, como todo ser vivente, nesta face de planeta, tem tempo de validade, né? Chega a um fim. E foi justamente isso que aconteceu. Então, a penicilina, graças a esse descuido, foi conhecida e o marco, né, para a nossa ciência. Esse assunto foi até um pouco mais curto, mas ela merece um lugar de destaque. Não, e até, por favor, enche a tela. Isso, enche essa tela, porque até se eu fosse você, eu tiraria um selfie. Justo, né, do com essa lado. imagem, e dizendo, eu colocaria marcaria, colocaria nos seus stories para poder justamente pode me marcar nos stories também. Para as pessoas saberem a importância, porque essa imagem aí, gente, é uma imagem que ela é muito importante quando se fala da ciência médica, quando se fala da ciência. Porque imagina algo que foi acidentalmente, mas que fez toda a diferença e faz toda a diferença até hoje. Então,
fica aqui essa informação que eu acho que é importantíssima. Imagina tu agora nas tuas rodas de conversa, você aluno e aluno, vê como você vai ficar muito mais interessante você falando sobre isso. Pelo contrário, eu acho que você vai ficar até mais bonito. Isso é que é a beleza do conhecimento. O conhecimento faz com que você fique muito mais atraente, mais atrativo para as pessoas. Você vai ter o quê? Repertório na hora de conversar com as pessoas. E a pessoa vai olhar para você, poxa, que pessoa interessante. Olha, fica a dica aqui. Conhecimento faz essas coisas acontecerem. Exato. Mas eu queria, antes disso tudo, o nosso tema é as curiosidades da curiosa ciência. Enquanto o professor Aprígio comentava aqui, né, me veio à mente que eu fiz uma pergunta inicial para vocês. Qual curiosidade de ciências você tem? O que é que você... Agora eu vou aqui olhar bem de pertinho. Você quer saber? Aproveita. Tem dois seres humanos aqui que não são nada normal na ciência. Vocês acham que deu para perceber, né? Que a gente tem uma interação muito legal, né? E o que é que acontece? A gente tem, acho que, como diria alguns alunos nossos, né, professor? Uma enciclopédia em nosso hipotálamo. Ó. Então, Anne, vê só, eu queria só reforçar para vocês que a gente vai para aquele momento que é o momento de você treinar tudo aquilo que a gente falou. Porque como a gente já falou para vocês, a gente tem um tempo e a gente não pode também extrapolar esse tempo. Até em respeito a vocês, respeito à grade, toda essa programação que é aqui. E lembre-se, gente, tudo isso aqui foi feito para você. Então, dito isso, se liga que lá vem história. E vem história mesmo. Abre essa imagem aí para a gente ganhar tempo, professora. Vamos tentar, então... Vamos dizer assim, facilitar. Então aqui é aquela historinha, mais uma vez, liga nesse texto, presta atenção. É um texto que fala que em 1928, Alexander Fleming desenvolvia uma pesquisa sobre, como a professora falou, o Staphylococcus aureus, quando descobriu a penicilina. Então o que é que diz o texto aí? Se você pegar, você vai ver que ele fala justamente a historinha que a professora falou. Que acidentalmente ele descobriu esse fenômeno que chamou a atenção dele. Que um outro organismo impedia que as bactérias cresciam. Que organismo era esse? Se você ver aí no texto, é justamente um fungo chamado de Penicillium sativum. Se a gente for fazer aqui, volta comigo aqui, produção. Uma tradução, porque o termo está em latim, que quer dizer lápis que marca, ou pincel que marca. É mais ou menos isso. Está em latim. Penicillium sativum. Então, é pincelzinho, porque quando ele vê o microscópio, tem a imagem parecendo um pincel, um lápis, uma coisa assim. Então, o texto fala sobre isso, mas ele diz assim, ó. E ele diz assim, ó, o fungo foi identificado como pertencente ao gênero Penicillium, de onde deriva o nome penicilina, dado a substância por ele produzida. Então, a substância chamada penicilina é devido a esse nome, como a professora já falou, né? Professora Fleming passou a empregá-la em seu laboratório para selecionar determinadas bactérias, né? No caso, selecionar determinadas bactérias, eliminando das culturas as espécies sensíveis à sua ação. Volta aqui comigo. O que é que ele está dizendo aí nesse texto, de forma bem tranquila? É que ele, a partir desses experimentos que ele fez, ele começou a ver aquelas bactérias que seriam sensíveis, que seriam mortas a partir do uso dessa substância, desse agente químico que era produzido pela bactéria. Porque a bactéria, ela queria mandar no pedaço. Então ela produzia a substância e diz, ó, cai fora. E essa substância, ou seja, a gente domesticou, a gente pode dizer dessa forma, né, professora? Exato, a gente domesticou um organismo, um fungo, para poder ser usado de forma útil e transformar a nossa história. A história da ciência médica. Vê que coisa legal. E aí, eu vou pedir para a professora Anne agora, porque esse palco aqui é dela, esse momento aqui é dela. Ela que é a grande convidada. Eu devo estar aqui apenas como um mero, nem coadjuvante, figurante. Fique à vontade aí, professora. Nada disso. Bom, então, de acordo, né, com aquela história toda que a gente viu, o texto, há uma evidência que levou Fleming a descobrir a penicilina. Foi o fato foi o que, né? Ele quer saber o que foi que fez ele, então, descobrir a penicilina, né? Qual foi o detalhe que estava lá? E a gente conversou aqui, né, sobre ele. Então, vamos lá, letra A. Algumas placas com culturas de estafilococcus estarem contaminada com mofo. Foi mofo? Acho que não. As placas contaminadas, no caso a letra B aqui, desculpa, terem sido limpas e esterilizadas pelo Lysol.
Oi, alguém falou aqui que tinha limpado alguma coisa? Não, a gente falou que ele iria jogar, né? A gente Algo de contou a estranho história. ainda. A gente falou que ele ia jogar, mas até então a gente não contou que ele limpou nada, né? Então eu acho que isso aí só balela. Letra C. Existe em uma das placas contaminada um halo. Opa! Isso. Eu comentei, não foi? Aqui Captou, sobre um halo. captei a mensagem. Captou, amado mestre? Então, um halo transparente em torno de um mofo. Ops! A história veio linda. Sabe aquele momento em que você recebe... As meninas entendem muito isso, uma cantada. Aí você tá achando, vem, aí quando no final, né? Você dá aquela freada assim. Vamos à letra D. Flang, ao conversar com o colega, ter decidido fazer algumas culturas de fungo. Ele decidiu fazer cultura de fungo? Acho que eu disse que ele estava lá 3 anos da vida dele fazendo o que? Cultura de bactéria, de uma bactéria em específico, Streptococcus. Então, nada a ver. Vamos lá, letra E. A penicilina ter sido utilizada no laboratório para selecionar determinadas bactérias. Opa, ele realmente fez, não foi, professor, uma seleção depois que ele descobriu a penicilina, né, e fez algumas seleções de bactérias, por sinal lá no texto fala isso. Mas vamos retornar, qual foi a pergunta? De acordo com o texto, a evidência que levou Flanger a descobrir a penicilina foi o fato de quê? O fato de um fungo, certo, ter inibido o crescimento bacteriano. Então, a nossa alternativa é a letra Exato. Você vai poder consultar, você vai poder visitar, você vai poder, justamente, a hora que você quiser, não só utilizar ele, mas também reverberar para outras pessoas. Isso. Porque o belo do conhecimento é exatamente isso, né, professora? Compartilhar. É compartilhar. É a gente fazer com que ele possa ser um agente de transformação e que possa contagiar os outros. E contagiar é algo bom, contagiar é muito diferente de contaminar. Exato. Contagiar é dar oportunidade para que a gente possa aprender de uma forma agradável, de uma forma gostosa. E crescer, né? Crescer. E professora Anny, eu gostaria de tomar um pouquinho do seu precioso tempo para registrar aqui, gente, meu muito obrigado a cada um dos alunos, professores, diretores, né, coordenadores, a todos da Secretaria de Educação aqui de Vitória, ao pessoal aqui também do estúdio. Como você percebe, teve alguns intempéries, teve alguns trancos e barrancos, mas faz parte da história, faz parte do nosso show. Mas são detalhes, gente, porque quando eu percebo esse gasto de energia, essa mobilização, faz toda a diferença. Como diria Roberto Carlos, né? Filosoficamente, né? Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para entender. Exatamente. Ou melhor, ela fez um trocadilho aqui, mas eu vou deixar muito claro para você não esquecer do que a gente está dizendo. Não abra mão do teu conhecimento, não abra mão do teu aprendizado. E esse momento é para isso mesmo, para você mostrar o teu potencial, para que você possa justamente trazer luz àquilo que importa, que é teu conhecimento. E eu gostaria, professora Anny, de agradecer muito por você ter tido esse desprendimento. Gente, não tenha dúvida, não é fácil. Eu queria deixar registrado aqui, não é fácil estar aqui, do jeito que a gente está aqui, ao vivo e em cores, na base do improviso. Esse é meu primeiro ao vivo. Olha, ainda bem que a câmera não mostra, viu, Anny? Mas se vocês pudessem ver o nervosismo, o frio na barriga, parece que dentro da barriga da gente tem um monte de borboleta voando, é uma coisa, uma loucura, é adrenalina, é cortisol, é tudo que vocês imaginar. Mas sabe por que a gente faz tudo isso, gente? Porque a gente ama. Por você. Porque a gente ama o que a gente faz. A gente ama. A gente tem um E a gente ama porque a gente ama vocês, né? Uma coisa que eu conversava com a Prígio algum tempo atrás, né? Eu conheço a Prígio já há um bom tempo. The long time, né? Que o que nos faz ser professor é os alunos, são vocês. Condição sine qua non, né, para a existência do professor é o aluno. Não existe professor sem aluno, minha gente. O que me fez querer
ser bióloga, além de amar a ciência, e escolhi a licenciatura por quê? Porque eu queria mostrar justamente para vocês o fascínio da ciência, né? Não desrespeitando nenhuma outra ciência, né? Mas a ciência da natureza, ela é extremamente fascinante. Aqui, né, vocês estão vendo aqui, eu peço que a produção, por favor, encha a tela. Eu escrevi uma frasezinha aqui para vocês. E eu estou aqui, isso aí é lá no Piauí, na Serra das Capivaras. Eu me aventurei, morro de medo, de altura, Mas se você não tivesse dito, a gente nem tinha percebido. atrevi a subir. Eu não tinha nem percebido que você estava com medo. Exatamente, atrevi a subir essas longas escadas, né? Uns longos, não sei quantos metros que eu não quero lembrar. Bom, Uma coisa assim, tem muito degraus, né? muito, ainda bem que eu desci andando, não foi pelo mesmo local que subi, porque não havia pernas para isso, né? Bom, e o que é que eu quero dizer? Não importa o tamanho da montanha, o importante é o que você vai aprender ao longo dessa escalada. Então não importa o quanto difícil seja este início de ano de 2022 para vocês, alunos que estão aí em casa, ainda sofrendo o anseio de estar vendo a gente somente por uma telinha, na tela do celular, na tela da televisão, na tela do computador, seja em qual for a tela que vocês estejam nos assistindo. Eu sei o quanto difícil é esse distanciamento, a falta do calor que a gente sente, a falta, como por exemplo, de estar vendo o rosto de vocês, a gente fica sempre de máscara, afastamento, mas nesse momento, certo, como cientistas aqui, é necessário, é preciso, se cuidem e se cuidem, certo? E esse cuidado é principalmente para que a gente possa, o mais rápido possível, nos encontrar de novo em quatro paredes, certo? Ver vocês como a gente adora ver, né? Dentro da sala de aula ali, unidos, compartilhando o conhecimento de vocês com a gente. Sim, compartilhando o conhecimento de vocês com a gente, porque nós, professores, aprendemos com vocês também. Precisamos disso. Bom, a Prígio agradeceu, mas eu também quero agradecer a vocês. Aqui tem meu e-mail e o meu Instagram. Abre essa imagem aí, produção, por favor, para que os alunos se apropriem dessas informações. E por que tem Minions aí, professor? Olha, eu também tô curioso também. Tá. Tô muito. Então, o meu malvado favorito, ele é o quê? Cientista. Ah, verdade. É uma mente do mal. É verdade. É. Mas ele foi convertido para o bem. Não, depende também o que você considera como mal. Dialeticamente. É, verdade. Né? Verdade. Há contradições. Então, depende de quem está considerando o quê, né? Mas, professora Aniele, as suas colocações foram perfeitas. E, gente, por uma questão até de respeito, de tempo, a gente está finalizando. Agora, posso dizer que é realmente o fim de todo esse momento, que, ao meu ver, foi muito relevante, foi muito importante. Eu acho que todos, e eu posso dizer, e estendo isso à professora Anne, acho que todos nós ganhamos. Eu vou pedir aqui licença à produção, não sei se a gente finaliza nessa câmera, naquela, aí eu vou, pronto, acho que é nessa câmera aqui, então vem cá, Anne. Eu, geralmente, eu finalizo minha aula sempre com uma colocação que eu sempre já disse, mas eu vou repetir novamente, que é, eu digo sempre assim, que toda essa mobilização de energia que a gente fez aqui, todo o gasto de joules e mais joules, ATPs e ATPs de energia, é para você aluna e você aluno. Por quê? Nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Tchau, 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 tchau. Um beijão para vocês. Professora Anne, muito obrigado. De nada. Tchau, gente. Tchau. Bons estudos. Fui. Ou melhor, Tchau. fomos. Vamos para cá, não é para cá, para cá, para cá. Bora.